John Wesley Harding, um jogador habilidoso e pistoleiro temido, deixou sua marca na história do Velho Oeste. Sua reputação se espalhou como fogo nas cidades fronteiriças. No entanto, Harding não era apenas um homem de ação, ele também era um alvo. Com uma recompensa de $4.000 por sua cabeça, ele enfrentava inimigos em cada esquina. Sua vida de jogos, bebidas e amores proibidos o levou a uma trilha perigosa. Esta é a história de um homem cuja lenda transcendeu sua própria vida, moldando o mito de um fora-da-lei implacável. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Infância e problemas escolares. Nascido em 26 de maio de 1853, perto de Bonham, Texas, John Wesley Harding era filho de James Gibson Harding, um pregador metodista, e Mary Elizabeth Dixon. Seu nome foi uma homenagem a John Wesley, líder precursor do movimento metodista. Em sua autobiografia, Harding retratou sua mãe como uma mulher loira, altamente educada e dominada pela caridade. Seu pai, viajando por grande parte do centro do Texas em seu circuito de pregação, estabeleceu a família em Sumter, condado de Trinity, Texas, em 1857. Lá, ele fundou e lecionou na escola que John Harding e seus irmãos frequentaram. Harding era o segundo sobrevivente de 10 filhos. A família Harding era sulista e politicamente influente. Seu bisavô, o coronel Joseph Harding, foi congressista provincial da Carolina do Norte e parente do senador Martin Harding de Kentucky e do congressista John J. Harding. Outros parentes notáveis incluíam o congressista Benjamin Harding, o coronel da Guerra Revolucionária John Harding da Virgínia, e os generais da Guerra Civil Martin Davis Harding e Benjamin Harding Helm. Com a eclosão da Guerra Civil, o pai de Harding foi eleito capitão confederado em 1862. Em 1867, enquanto frequentava a escola de seu pai, John Wesley Harding se viu envolvido em um incidente tenso com outro aluno, Charles Slaughter. A situação se desenrolou quando Slaughter acusou Harding de ser o responsável por um grafite rabiscado na parede da escola que insultava uma garota de sua turma. Harding se defendeu, negando veementemente qualquer envolvimento e acusando o próprio Slaughter de ser o autor da mensagem maldosa. A tensão escalou rapidamente quando Slaughter, tomado pela raiva, avançou em Harding com uma faca. Em um ato de defesa instintiva, Harding reagiu usando a própria faca de Slaughter, o que resultou em um ferimento grave que quase tirou a vida do outro aluno. As consequências do incidente foram severas, com Harding quase sendo expulso da escola. Primeiro assassinato e fuga da justiça. Em novembro de 1868, aos 15 anos, Harding desafiou Madge Holzhausen, ex-escravo de seu tio, para uma luta livre que ele venceu. No dia seguinte, segundo Harding, Madge o emboscou enquanto ele passava, gritando e balançando uma vara. Em resposta, Harding sacou seu revólver e disparou 5 vezes contra Madge. Harding relatou em sua autobiografia que ele cavalgou em busca de ajuda para Madge. Porém, Madge faleceu 3 dias depois. Harding também escreveu que seu pai, duvidando que ele receberia um julgamento justo no estado ocupado pela União, onde mais de 1/3 da polícia estadual eram ex-escravos, instruiu-o a se esconder. Segundo Harding, algumas semanas depois, as autoridades descobriram seu paradeiro e enviaram 3 soldados da União para prendê-lo. Apesar de ter sido alertado sobre a aproximação deles por seu irmão mais velho, Joseph, em uma travessia de riacho, Harding optou por enfrentar seus perseguidores.
Harding afirmou ter matado 2 homens brancos com uma espingarda e um homem negro com um revólver, dizendo: "Eu embosquei-os, pois não tinha piedade dos homens que eu sabia que só queriam torturar e matar meu corpo. Foi uma guerra de facas para mim, começando a luta com uma espingarda de cano duplo e terminando com um revólver de 6 tiros. Assim, foi no outono de 1868 que eu tinha matado 4 homens e fui ferido no braço. As vítimas foram escondidas pelos moradores no leito do riacho, a cerca de 100 metros do local da emboscada. Harding estava ciente de que seria detido se retornasse para casa. Como fugitivo, ele inicialmente se juntou ao fora da lei Frank Polk, na região de Pisgah, no condado de Navarro, Texas. Polk havia assassinado um homem chamado Tom Brady, e um grupo de soldados de Corsicana, Texas, estava em seu encalço. Harding conseguiu escapar, mas Polk foi capturado e preso temporariamente pelos soldados. Durante sua estadia na região, Harding alegou ter atirado no olho de um homem para ganhar uma aposta envolvendo uma garrafa de uísque. Harding também afirmou que ele e seu primo, Simp Dixon, encontraram um grupo de soldados e cada um matou um homem. Alegadamente, Harding matou um homem negro no condado de Leon, Texas. Uma anotação histórica do Texas registra que na década de 1870, Harding se escondeu perto de Pilgrim, Texas. Após os tiroteios no condado de Bell, Harding buscou refúgio com seus primos, os Clements, que viviam em Gonzales, no sul do Texas. Eles sugeriram que ele poderia ganhar dinheiro conduzindo gado para o Kansas como um cowboy. Pensando que poderia escapar do Texas tempo suficiente para despistar seus perseguidores, Harding trabalhou com seus primos, roubando gado para Jake Johnson e Columbus Carroll. Ele se tornou o capataz da manada durante a coleta para a viagem ao Kansas. Prisão e fuga. Em janeiro de 1871, Harding foi detido sob a acusação de assassinar o Marshal Laban John Hoffman, de Waco, Texas, embora ele tenha negado a autoria do crime. Após a detenção, ele foi mantido temporariamente em uma prisão na cidade de Marshall, aguardando transferência para Waco para ser julgado. Durante a detenção, ele adquiriu um revólver de outro detento. 2 policiais do Texas, o capitão Edward Stakes e um oficial chamado Jim Smalley, foram encarregados de escoltar Harding para Waco para o julgamento. Harding relata que foi amarrado em um cavalo sem sela para a viagem. Durante uma parada para acampar, Harding conseguiu fugir quando Stakes saiu para buscar forragem para os cavalos. Ele afirma que ficou sozinho com Smalley, que começou a provocá-lo e a agredi-lo com a coronha de uma pistola. Harding diz que fingiu chorar e se agachou ao lado de seu cavalo. Escondido pelo animal, ele sacou uma arma, atirou fatalmente em Smalley e fugiu a cavalo. Harding então afirmou que, enquanto estava em fuga, foi capturado por 3 homens chamados Smith, Jones e Davis, mas no condado de Bell, Texas, ele matou todos os 3 com suas próprias armas, depois que eles ficaram bêbados e descuidados, e fugiu novamente. Em fevereiro de 1871, enquanto o rebanho estava sendo reunido para a viagem para o Kansas, um homem libertado chamado Bob King tentou separar uma vaca da manada. Quando ele se recusou a obedecer à ordem de Harding para parar, Harding o atingiu na cabeça com sua pistola. Naquele mesmo mês, Harding pode ter ferido 3 mexicanos em uma discussão sobre um jogo de cartas chamado Three Card Monte, golpeando um homem na cabeça com a pistola, atirando em um homem no braço e atirando no terceiro homem no pulmão. No verão de 1871, Harding estava conduzindo gado na trilha Chisholm para Abilene, Kansas, e se envolveu em confrontos com vaqueiros mexicanos e ladrões de gado.
Próximo ao fim da viagem, um rebanho mexicano se misturou com o de Harding, causando dificuldades para manter os dois rebanhos separados. Harding discutiu com o homem responsável pelo outro rebanho, ambos montados a cavalo. O mexicano disparou contra Harding, acertando seu chapéu. Harding, cuja própria arma, uma pistola desgastada com um cilindro solto, não funcionava, conseguiu dispará-la segurando o cilindro com uma mão e puxando o gatilho com a outra, atingindo o mexicano na coxa. Uma trégua foi declarada e cada um seguiu seu caminho. Porém, Harding pegou uma pistola emprestada de um amigo e foi atrás do mexicano, desta vez atirando fatalmente em sua cabeça. Isso resultou em um tiroteio entre os grupos rivais. Harding alegou que 6 vaqueiros foram mortos no confronto, 5 deles supostamente por ele, embora isso pareça exagerado. Harding também afirmou ter matado 2 índios em tiroteios separados durante a mesma viagem de gado. O primeiro ocorreu quando um índio tentou atirar uma flecha nele no Rio Canadense do Sul. Harding atirou no índio e enterrou o corpo para evitar retaliação da tribo. O segundo incidente ocorreu em Bluff Creek, Kansas, quando os índios queriam cobrar um imposto sobre o gado. Harding atirou na cabeça de um índio que, segundo ele, havia roubado uma rédea de prata dele. Ele então forçou um grupo de guerra a fugir depois de atirar em um segundo índio que havia matado uma vaca. Ao chegarem a Abilene, Harding afirmou que ele e um companheiro chamado Payne entraram em uma discussão em um restaurante com um anti-texano, que deixou Payne ferido em um braço e o estranho baleado na boca por Harding. Harding então fugiu de Abilene para a trilha Cottonwood. Em 4 de julho de 1871, um chefe de trilha do Texas, chamado William Coran, foi morto na trilha Cottonwood, 64 quilômetros ao sul de Abilene, por um mexicano não identificado que fugiu para o sul e foi posteriormente morto por 2 cowboys em um restaurante do condado de Sumner, Kansas, em 20 de julho. Harding admitiu estar envolvido no tiroteio do fora da lei mexicano e também afirmou ter sido nomeado como um oficial de lei e ter recebido uma recompensa dos pecuaristas do Texas por ajudar a atirar no assassino John Doe. Encontros com Wild Bill Hickok. O Bull's Head Tavern, localizado em Abilene, Kansas, foi fundado por uma parceria entre o ex-policial Ben Thompson e o jogador Phil Cole. Como forma de propaganda, eles pintaram uma imagem de um touro com o objeto ereto grande na lateral do estabelecimento. Isso gerou reclamações dos cidadãos para o marshal da cidade, Wild Bill Hickok. Quando Thompson e Cole se recusaram a remover a imagem do touro, Hickok fez a alteração ele mesmo. Isso enfureceu Thompson, que tentou provocar Harding, seu novo conhecido, dizendo: "Ele é um maldito Yankee. Ele escolhe os rebeldes, especialmente os texanos, para matar." Harding, que estava usando o pseudônimo Wesley Clemons, mas era mais conhecido pelos moradores da cidade como Little Arkansas, parecia respeitar Hickok e respondeu: "Se Bill precisa ser morto, por que você não o mata você mesmo?" Mais tarde naquela noite, Harding foi abordado por Hickok, que lhe disse que estava portando armas em violação à ordenança da cidade e ordenou que ele entregasse suas armas. Harding fez isso, mas de uma maneira bastante surpreendente. Ele se abaixou, pegou seus revólveres dos coldres e entregou as armas a Wild Bill, com as coronhas para frente. Depois girou rapidamente nas mãos e, de repente, Wild Bill estava olhando diretamente para os canos. No entanto, ambos recuaram. Hickok não sabia que Harding era um homem procurado e aconselhou Harding a evitar problemas enquanto estivesse em Abilene. Harding encontrou Hickok novamente enquanto conduzia gado em agosto de 1871. Desta vez, Hickok permitiu que Harding portasse suas pistolas na cidade, algo que ele nunca havia permitido que outros fizessem. Por sua vez, Harding, ainda usando seu pseudônimo,
ficou fascinado por Wild Bill e gostava de ser visto como um pistoleiro tão famoso. Harding afirmou que quando seu primo, Manon Clements, foi preso pelo assassinato de 2 vaqueiros, Joe e Dolph Shadden, em julho de 1871, Hickok, a pedido de Harding, organizou sua fuga. Ele tirou a vida de um homem que roncava. Em 6 de agosto de 1871, Harding, juntamente com seu primo Jip Clements e um amigo fazendeiro chamado Charles Cougar, passaram a noite no American House Hotel após uma noite de jogos. Harding e Clements dividiam um quarto, enquanto Cougar estava no quarto ao lado. Todos eles haviam consumido bastante álcool. Durante a noite, o ronco alto de Cougar acordou Harding. Inicialmente, ele gritou várias vezes para Cougar virar, mas irritado com a falta de resposta, disparou várias balas através da parede compartilhada, aparentemente numa tentativa de acordá-lo. Uma das balas atingiu Cougar no coração enquanto ele estava na cama, matando-o instantaneamente. Embora Harding possa não ter tido a intenção de matar Cougar, ele violou uma ordenança que proibia o disparo de uma arma dentro dos limites da cidade. Ainda meio vestido e bêbado, ele e Clements saíram por uma janela do 2º andar para o telhado do hotel. Ele viu Hickok chegar com 4 policiais. Harding escreveu: "Agora, eu acreditava que se Wild Bill me encontrasse em uma condição indefesa, ele não aceitaria nenhuma explicação, mas me mataria para aumentar sua reputação." Um jornal relatou: "Um homem foi morto em sua cama em um hotel em Abilene, na noite de segunda-feira, por um desesperado chamado Arkansas. O assassino escapou. Este foi o seu 6º assassinato." Harding pulou do telhado para a rua e se escondeu em um monte de feno pelo resto da noite. Ele então roubou um cavalo e cavalgou até um acampamento de vacas a 35 milhas fora da cidade. Harding afirmou que emboscou o policial Tom Carson e outros 2 delegados lá. Segundo Harding, ele não os matou, mas os forçou a tirar toda a roupa e voltar para Abilene. No dia seguinte, Harding partiu para o Texas, nunca mais voltando para Abilene. O incidente deu a Harding a reputação de ser um homem tão mau que uma vez atirou em um homem por roncar. Anos depois, Harding fez uma referência casual ao episódio. "Eles contam muitas mentiras sobre mim", reclamou. "Eles dizem que eu matei 6 ou 7 homens por roncar. Bem, não é verdade. Eu só matei um homem por roncar." Mais tarde, em sua contraditória autobiografia de 1896, Harding omitiu completamente a história do homem que roncava, e ele relatou não apenas uma data errada, 7 de julho em vez de 6 de agosto, mas afirmou que o tiroteio foi um caso de legítima defesa, dizendo que o homem que ele matou primeiro tentou esfaqueá-lo com um punhal e era um ladrão que tentou levar suas calças. Harding afirmou ter se envolvido nos seguintes tiroteios. No dia 28 de setembro de 1871, Harding participou de um confronto armado com 2 policiais especiais do Texas, Green Paramore e John Lackey, resultando na morte de Paramore e ferimentos em Lackey. Após esse incidente, em outubro de 1871, uma patrulha de Austin, Texas, perseguiu Harding por ter matado Paramore, mas acabaram sendo emboscados, e um deles foi morto por Harding. Em fevereiro de 1872, Harding estava na região centro-sul do Texas, especificamente ao redor do condado de Gonzales. Foi nesse período que Harding se casou com Jane Bowen e começou a conviver regularmente com seu primo, o ladrão de gado Robert Bowen. Durante sua estadia na região, Harding também retomou contato com alguns de seus primos que estavam aliados à família local, os Taylors. Esses estavam em conflito com a facção rival Sutton. Em maio de 1872,
perto de Corpus Christi, Texas, Harding foi perseguido por 2 mexicanos, dos quais ele atirou em um, enquanto o outro desistiu do confronto. Em 29 de junho de 1872, Harding se envolveu em outro tiroteio em Willis, Texas. Em 23 de julho de 1872, Harding feriu o policial estadual do Texas, Tom Spates, no braço com uma pistola Derringer, em Hemp Hill, Texas. Em 6 de agosto de 1872, Harding foi ferido por um tiro de espingarda durante uma briga por uma mesa de jogo no Gate Saloon, em Trinity, Texas. Ele foi baleado por Phil Sublette, que havia perdido dinheiro para ele em um jogo de pôquer. 2 projéteis atingiram o rim de Harding, deixando-o em estado crítico por algum tempo. Enquanto se recuperava, Harding decidiu que queria se estabelecer. Ele se entregou ao xerife Reagan, irmão de John Henninger Reagan, do condado de Williamson, Texas. Harding se rendeu às autoridades, entregando suas armas ao xerife Reagan e pedindo para ser julgado por seus crimes passados para limpar seu nome. Porém, ao descobrir de quantos assassinatos Reagan iria acusá-lo, Harding mudou de ideia, por medo de ser linchado por uma multidão. Um parente contrabandeou uma serra para Harding, que usou para cortar as grades de uma janela da prisão e escapar. Em novembro de 1872, Harding conseguiu fugir da prisão do condado de Gonzales, Texas, apesar de uma guarda de 6 homens. Uma recompensa de $500 foi oferecida por sua captura. Harding ganhou notoriedade no feudo Sutton-Taylor por sua participação no assassinato de 2 policiais conhecidos por serem aliados da família Sutton. Já em 16 de julho de 1873, em Giddings, Texas, Harding matou o vice-xerife do condado de DeWitt, J.B. Morgan, que serviu sob o xerife do condado Jack Helm, um ex-capitão da Polícia Estadual do Texas e líder da Força Sutton na época. No dia 18 de julho de 1873, Harding matou Jack Helm na praça da cidade de Encuero, Texas. Em 11 de março de 1874, a rixa Sutton-Taylor se intensificou quando Jim e Bill Taylor mataram Billy Sutton e Gabriel Slaughter a tiros enquanto eles esperavam em uma plataforma de barco a vapor em Indianola, Texas. Cansados do conflito, os 2 planejavam deixar a área permanentemente. Em 15 de maio de 1874, a facção Taylor foi responsável pela morte de Jim Cox e Jake Christman em Tomlinson Creek. Harding, que já havia se recuperado dos ferimentos causados pelo ataque de Sublette, admitiu que havia rumores de que ele liderou as lutas que resultaram na morte desses homens, mas não confirmou nem negou seu envolvimento. Como nunca me pronunciei sobre esse caso, não tenho muito a dizer agora. Em maio de 1874, Harding fugiu novamente e ajudou na fuga de seu cunhado, Joshua Bowen, da prisão do condado de Gonzales, Texas, onde ele estava preso por uma acusação de assassinato de que teria ocorrido em 1872. Acredita-se que Harding também esteve envolvido neste assassinato de Thomas Holderman. Depois de uma breve visita à Flórida, onde ele afirmou ter se envolvido em 3 incidentes contra afro-americanos, incluindo um linchamento, Harding se reuniu com sua esposa, Jane, e sua filha pequena. Em 26 de maio de 1874, Harding se reuniu com sua gangue em um salão de Comanche, Texas, para comemorar seu 21º aniversário. Harding viu o vice-xerife do condado de Brown, Charles Webb, entrar no local. Ele perguntou a Webb se ele havia vindo para prendê-lo. Quando Webb respondeu que não, Harding o convidou para tomar uma bebida. Enquanto Webb o seguia, Harding afirmou que Webb sacou sua arma. Um dos homens de Harding gritou um aviso, e no tiroteio que se seguiu,
Webb foi morto a tiros. Foi relatado na época que Webb foi baleado enquanto tentava tirar um mandado de prisão para um dos grupos de Harding. 2 dos cúmplices de Harding no tiroteio foram Bud Dixon e Jim Taylor. A morte de Webb, que era muito popular, levou à formação imediata de uma multidão com intenções de linchamento. Os pais e a esposa de Harding foram colocados sob proteção, enquanto seu irmão Joe e seus 2 primos Bud e Tom Dixon foram presos por mandados pendentes. Em 15 de julho de 1874, um grupo de homens locais invadiu a prisão e, levando-os para uma praça pública, levaram à forca Joe e os irmãos Dixon. Após esse incidente, Harding e Jim Taylor seguiram caminhos separados. Harding afirmou que em 2 ocasiões afastou homens ligados ao feudo que o perseguiam, matando um homem em cada encontro. Capturado e julgado. Em 20 de janeiro de 1875, o governador Richard B. Hubbard recebeu autorização da legislatura do Texas para oferecer uma recompensa de $4.000 pela captura de Harding. Uma carta enviada ao sogro de Harding por seu cunhado, Joshua Robert, foi interceptada por um Texas Ranger disfarçado chamado Jack Duncan. A carta revelava que Harding estava escondido em um depósito de madeira na fronteira entre Alabama e Flórida, usando o pseudônimo John ou James W. Swain. Harding confirmou em sua autobiografia que havia adotado esse pseudônimo de Henry Swain, o marshal da cidade de Branham, Texas, que era casado com uma prima de Harding, Molly Parks. Em março de 1876, Harding feriu um homem na Flórida que tentou intervir em uma briga entre ele e outro indivíduo. Em novembro de 1876, Harding foi brevemente preso em Mobile, Alabama, por usar cartas marcadas. Em meados de 1877, 2 ex-escravos de seu pai, Jake Menzel e Robert Borup, tentaram capturar Harding em Gainesville, Flórida. Harding deixou ambos feridos. Em 5 de janeiro de 1877, Harding estava jogando cartas com Benjamin Bradley em Towash, condado de Hill, Texas. Harding estava ganhando quase todas as rodadas, o que irritou Bradley, que ameaçou arrancar o fígado de Harding se ele ganhasse novamente. Bradley sacou uma faca e um revólver de 6 tiros. Harding afirmou estar desarmado e pediu desculpas, mas disse que mais tarde naquela noite Bradley veio atrás dele. Bradley supostamente atirou em Harding e errou. Harding sacou suas 2 pistolas e revidou, um tiro atingindo Bradley na cabeça e o outro no peito. Muitas pessoas testemunharam essa luta e há um bom registro de como Harding usou suas armas. Seus coldres foram costurados em seu colete de forma que a coronha de suas pistolas apontava para dentro, cruzando o peito. Ele cruzou os braços para sacar. Harding afirmou que essa era a maneira mais rápida de sacar, e ele praticava todos os dias. Um homem chamado Juiz Moore, que estava segurando as apostas de dinheiro e uma pistola de Harding, recusou-se a devolvê-las sem o consentimento de Bradley e depois desapareceu. Harding eventualmente admitiu ter matado 2 homens no condado de Hill. Após matar Bradley, Harding afirmou que quando um grupo de 15 homens veio atrás dele, ele capturou 2 deles e pegou uma espingarda, 2 revólveres de 6 tiros, um rifle e 2 derringers de seus cativos. Ele então ordenou que os 2 homens se juntassem aos outros membros do grupo na casa de Jim Page e esperassem por ele, afirmando: "Acho que eles ainda estão me esperando." Mais tarde naquele mês, em 20 de janeiro em Horn Hill, condado de Limestone, Texas, Harding afirmou ter matado um homem em um tiroteio após uma discussão no circo. Menos de uma semana após este incidente, em Cosse, Texas, nas proximidades, Harding estava acompanhando uma prostituta para casa quando foram abordados por seu cafetão, que exigiu dinheiro.
Harding jogou notas no chão e, quando o homem se abaixou para pegá-las, atirou nele. Em 24 de agosto de 1877, Harding foi confrontado por Rangers e autoridades locais em um trem em Pensacola, Flórida. Ele tentou sacar um revólver Colt calibre .44, mas a arma ficou presa em suas suspensórias. Os oficiais conseguiram nocauteá-lo. 2 de seus companheiros foram presos e um terceiro, um homem chamado Mann, foi ferido pelo Ranger John Barclay Armstrong. Harding afirmou que estava fumando seu cachimbo no momento da captura e que Duncan encontrou sua pistola sob sua camisa apenas após sua prisão. Ele foi julgado pelo assassinato de Webb e, em 5 de junho de 1878, foi condenado a cumprir 25 anos na prisão de Huntsville. Em 1879, Harding e outros 50 prisioneiros foram impedidos de escavar um túnel no arsenal da prisão. Harding tentou fugir várias vezes. Em 14 de fevereiro de 1892, durante sua pena de prisão, ele foi condenado por outra acusação de homicídio culposo pelo assassinato anterior de J.B. Morgan e recebeu uma sentença de 2 anos a ser cumprida simultaneamente com sua sentença ininterrupta de 25 anos. Harding conseguiu se adaptar à vida carcerária com o tempo. Durante sua estadia na prisão, ele se dedicou à leitura de livros teológicos, assumiu o cargo de superintendente da escola dominical da prisão e estudou direito. Sua primeira esposa, Jane, faleceu em 6 de novembro de 1892, durante seu período de encarceramento. Enquanto estava na prisão, Harding escreveu uma autobiografia. Ele era conhecido por exagerar ou inventar muitas histórias sobre sua vida. Ele reivindicou a responsabilidade por muitos assassinatos que não puderam ser confirmados. Harding escreveu que sua primeira exposição à violência ocorreu em 1861, quando testemunhou um homem chamado Turner Evans, sendo esfaqueado por John Ruff. Evans morreu de seus ferimentos e Ruff foi preso. Harding escreveu: "Leitores, vocês veem o que a bebida e a paixão farão. Se você deseja ter sucesso na vida, seja moderado e controle suas paixões. Se você não fizer isso, a ruína e a morte são o resultado." Após a prisão, Harding foi libertado em 17 de fevereiro de 1894. Ele tinha 40 anos quando retornou a Gonzales, Texas. Mais tarde naquele ano, em 16 de março, Harding recebeu um perdão e, em 21 de julho, passou no exame da Ordem do Estado, obtendo sua licença para praticar direito. De acordo com um artigo de jornal, logo após ser libertado da prisão, Harding cometeu homicídio culposo quando fez uma aposta de $5 que poderia, no primeiro tiro, derrubar um mexicano do palanque em que o homem estava tomando sol, ganhando a aposta e deixando o homem morto pela queda e não pelo tiro. Em 9 de janeiro de 1895, Harding se casou com uma jovem de 15 anos chamada Kelly Lewis. O casamento acabou rapidamente, embora nunca tenha sido legalmente anulado. Posteriormente, Harding se mudou para El Paso, Texas. Morte e a controvérsia do reenterro. John Selman Jr., um policial de El Paso, prendeu Rose ou Mross, uma conhecida de Harding e prostituta ocasional, por exibir uma arma em público. Harding confrontou Selman e uma discussão acalorada se seguiu. Há relatos de que Harding agrediu Selman com sua arma. John Selman, pai de Selman Jr., que era policial, aproximou-se de Harding na tarde de 19 de agosto de 1895 para mais uma troca de palavras. Naquela noite, Harding foi ao Saloon Acme para jogar dados. Suas últimas palavras foram 4-6 para bater.
Selman entrou no salão pouco antes da meia-noite, aproximou-se de Harding por trás e atirou em sua cabeça, matando-o na hora. Selman disparou mais 3 tiros em Harding, que já estava no chão. Harding foi enterrado no dia seguinte no cemitério Concórdia, em El Paso. Selman foi preso e julgado por assassinato. Ele alegou legítima defesa, dizendo que viu Harding tentando sacar sua arma quando ele entrou no salão. Um júri empatado resultou em sua libertação sob fiança, enquanto aguardava um novo julgamento. No entanto, antes que o novo julgamento pudesse ocorrer, Selman foi morto em um tiroteio com o Marshal dos Estados Unidos, George Scarborough, em 6 de abril de 1896, após uma discussão em um jogo de cartas. Um século depois, em 27 de agosto de 1995, ocorreu um confronto no túmulo de Harding. Um grupo, representando vários bisnetos de Harding, tentou transferir seu corpo para Nixon, Texas, para ser enterrado ao lado de sua primeira esposa, Jane. Outro grupo, composto por moradores de El Paso, tentou impedir a mudança. No cemitério, o grupo representando os descendentes de Harding apresentou uma permissão para desenterrar o corpo, enquanto os moradores de El Paso apresentaram uma ordem judicial proibindo sua remoção. Ambos os lados acusaram o outro de buscar lucro turístico com a localização do corpo. Um processo subsequente decidiu que o corpo deveria permanecer em El Paso.